Então, meus amigos, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de outubro de 2022, e nesse horário nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Eu quero pedir desculpas aos amigos, que eu havia mandado uma mensagem que não teríamos aula hoje, mas o meu médico foi cancelado, então, quando deu 3h30 da tarde, eu fiquei sabendo da notícia, e aí eu mandei a mensagem para vocês, tá? Dizendo que tinha tinha retornado. Que é o melhor, que o médico tinha sido cancelado, então ia ter aula, né? E aí eu estou aqui para dar aula. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir, Denise, você pode ler a prece de abertura? A Denise sair? Denise? Oi, posso? Posso? Sim. Pai amado, de infinito amor, misericórdia, justiça. Gratos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos para o estudo, para a reflexão, para o aprendizado desses conhecimentos que tanto nos auxilia a sermos melhores no nosso dia a dia. Possamos reflexionar sobre o que for estudado hoje e que possamos absorver, Senhor, todos esses conhecimentos para praticá-los conforme o exemplo do nosso Mestre Jesus. Então, gratos estamos e pedimos sua permissão para iniciarmos os estudos do dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus amigos, como eu avisei a vocês, eu vou precisar hoje do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Aí eu pedi para vocês abrirem no capítulo 7, tá? Deixa aberto aí no capítulo 7, 10º parágrafo, tá? Então, quem tiver o No Mundo Maior, do André Luiz, capítulo 7. Então, estamos começando aqui essa obra, o estudo dessa obra hoje, e nós estamos aqui no capítulo 10, que trata das consequências da obsessão. E, continuando a leitura, onde nós paramos, diz assim: a permanência nesse estado lesa o organismo físico, instalando-se nele enfermidades reais. Quer dizer, se a pessoa permanecer durante muito tempo com esse constrangimento espiritual, durante muito tempo, ela vai, com certeza, acabar com enfermidades orgânicas sérias. Né? É igual aquela pessoa que fica muito tempo próximo de alguma coisa que está, vamos dizer assim, em decomposição, alguém que fica muito tempo num ambiente muito tóxico, ou aquela famosa, vamos dizer assim, é o mais comum, né? Aquela gripe mal curada. Tá sempre com aquela gripezinha, e não dá atenção, aí toma um remedinho aqui, mas nunca cura. Pode, no futuro, vir a ter uma pneumonia. Então, é a mesma coisa. Aquela pessoa que está sofrendo um constrangimento espiritual durante muito tempo, ela acaba entrando em contato com essa energia deletéria do agressor durante um tempo muito longo.
Aí se instala a obsessão. Se esse processo obsessivo também for longo, depois ela acaba lesando o organismo físico. É o que nós já falamos aqui do caso do filho do Dr. Bezerra, que está narrado lá naquele livro Loucura sob Novo Prisma. Então, continua aqui a Sueli. Dessa forma, a obsessão pode ter como consequência, entre outros, a loucura, a epilepsia, a esquizofrenia e levar ao suicídio ou aos vícios em geral. Aí tem uma notinha aqui embaixo do livro que diz assim: uma pessoa pode ser levada aos vícios pela atuação de obsessores, ou ainda, de modo próprio, atraindo entidades infelizes que se utilizarão dela para se locupletarem. Então, se você vive, né, fazendo uma comparação, num ambiente que não há muita higiene, com o passar do tempo, você vai atrair o quê? As bactérias, você vai atrair os insetos, você vai atrair baratas, você vai. Tudo isso que não é bom. Entendeu? Então, se você está num contato muito prolongado com esse tipo de espíritos, com o passar do tempo, você acaba também sendo envolvido naquele processo. Aí ela vai dizer aqui: temos presenciado muitos casos dolorosos, onde a aparente loucura mascara o verdadeiro quadro, a possessão. Doutor Inácio Ferreira, quando encarnado, falava sobre isso. Ele dizia que nos manicômios, o pessoal que visita, eu nunca gostei muito, não. Nunca gostei muito de visitar um manicômio. Uma vez eu tive num, que era até em Jacarepaguá, na Taquara, eu nem sei se ainda existe. Era ali saindo, você pegando ali a Meringuava, Meringuava, depois você virava para a direita, como se fosse para o Frei Luiz, e ali tinha uma clínica, esqueci o nome dela, tinha uma clínica que era para pessoas com doenças mentais e dependentes químicos. Ela tinha até um nome estranho, né? Ficava ali, né, indo, no sentido de quem vai para o Frei Luiz, antes de você pegar aquela estrada que vai direto para o Frei Luiz, passa até por aquele um colégio ali, Mestre Donga, um pouco antes, né, virando para a esquerda, né, tinha ali quem vai para Santa Maria, tinha uma clínica ali, bem grande, tá? Então, a primeira vez, eu nunca gostei muito disso, desses lugares não, nem para fazer visita, igual presídio, nunca. Mas uma vez eu fui lá com um grupo do Eurípides Bassanufo. Então, nós chegamos, tinha um portão grande, lá eram muros altíssimos, são muros altíssimos ali. E você entra e tem tipo uma área de verde bem grande, né? Aí nós fizemos ali um evangelho e depois tinha um varandão comprido, com muro baixo. E os doentes ficavam todos eles debruçados naquele murinho enquanto você passava. Parecia até um corredor polonês, sabe? Aquele corredor largo, varandão largo, e no final desse varandão tem um campo de futebol, aonde os doentes ficavam lá. Mas muitos desses doentes já saíam um pouco e ficavam nesse murinho debruçado enquanto você ia passando, só para você ver como é o ambiente. E eu fui, na época, eu estava até de braço dado com aquele menino André Luiz, que é do Centro Espírita ali de Jacarepaguá. Eu fui entrando com ele. Eu dei uns 5 passos do corredor e olhava assim do lado, eles tudo no muro deitado, assim, debruçado, olhando para a gente. Depois dos 5 passos, a cada passo que eu dava, parecia que alguém tinha ligado em mim uma bomba de sucção.
simplesmente as minhas forças, eu senti as minhas forças sendo sugadas, mas assim de uma forma muito rápida. E eu virei para o rapaz e falei assim, tem alguma coisa errada comigo. Ele, por quê? Eu digo, começou a subir um calafrio dos pés para a cabeça. Sabe quando você, de repente, você começa a sentir os pés ficarem dormentes, as pernas ficarem dormentes, dormente perdendo a força, e tudo perde a força, e você vai arriando assim? E aí ele falou que eu disse assim, eu acho que eu vou desmaiar. E eu senti aquela sucção vindo dos pés para cima. E por onde aquela sucção passava, o corpo amolecia. Até que chegou assim, eu apaguei. Apaguei, não cheguei a apagar toda. Eu caí, aí ele, 2, 3 pessoas me seguraram, me levaram. Eu consegui atravessar, me colocaram lá sentada no banco. Eu estava gelada. Eu acho que a minha pressão foi lá embaixo. Foi de toda lá embaixo, né? Aí chamaram lá um rapaz, um enfermeiro. Eu estava branca que nem um papel, sabe, gelada. Eu senti que eu sabia o que era. Porque eu olhei para eles, eu vi eles debruçados, para todo mundo estar olhando assim. Então, quem passou ali que tinha mais energia, eles sugaram, né? E aí depois eu conversando com um rapaz, que também era espírita, ele falou assim, Rose, eu tinha pouco tempo, doutrina, ele, não, você não pode vir. Não é todo mundo que pode vir a esses lugares. Por quê? O que ele disse para mim? Você poderia até morrer. Porque a sua pressão ia cair de uma tal forma que você poderia até morrer. O que houve ali? Entre aspas. Vamos dizer, eu não quero usar a palavra, mas eu não vejo uma vampirização. Entendeu? Porque essas pessoas, elas sugam mesmo a tua energia. E eu não estava preparada para aquele tipo de trabalho. Então essas pessoas, eu vou fazer visita em presídio, eu vou fazer visita em... Você tem que estar preparado para esse tipo de trabalho. Entendeu? Você tem que estar preparado. Porque não é fácil você fazer uma visita num lugar desse. A maioria dali eram dependentes químicos. E pessoas que, como diz o doutor Inácio Ferreira, muitos são internados como doentes mentais. Mas não é o caso. São casos de obsessão, subjugação, possessão, entendeu? E aí você entra num lugar desse, sem estar devidamente preparado para um trabalho. Eu era novata, estava praticamente começando no movimento espírita, então eu não conhecia. Então, deveria ter feito um preparo melhor, isso eu deveria já estar fazendo alguns cursos de evangelho. Aí eu fui o quê? Na boa vontade, vamos lá, na boa vontade. Só que de boa vontade o inferno está cheio. Então, esses trabalhos, assim, você precisa ter um preparo. Por exemplo, quando eu comecei a visitar a colônia do Curupaiti, colônia que eu visitei por mais de 25 anos, eu já tinha um certo conhecimento. Nunca tive problema nenhum lá. Só que lá é diferente de você estar num ambiente com dependentes químicos e pessoas com processos obsessivos. Porque lá são pessoas com doenças físicas, os rancenianos. E nesses lugares, presídios, hospitais psiquiátricos, hospitais de pessoas com dependência química, é um outro tipo, entendeu? De situação. Então, o que ele fala aqui, né? Esses casos que podem ser até uma possessão, são casos muito graves. Então, não são todas as pessoas que estão preparadas para fazer visitas a esse tipo de lugar. Pelo menos você tem que já estar algum tempo na doutrina espírita para participar dessas caravanas. Porque você pode realmente ser afetado. Você pode ser afetado, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E ele diz aqui, né? Temos presenciado muitos casos dolorosos, onde a aparente loucura
mascara o verdadeiro quadro, a possessão. Então, nesses hospitais tem muita gente internada como louco, como desequilibrado mental, quando na realidade eles são pessoas que estão sofrendo graves processos obsessivos. Pode ser que, tratando o processo obsessivo, ele fique bem, ou então fique eliminado a agressão espiritual, deixe dele uma certa marca, né? Um certo problema. Certa vez, diz ela aqui, logo que iniciamos o trabalho desobsessivo, fomos chamados para aplicar um passe. Porque é interessante aqui que a Sueli fala, e a gente percebe que tem casas que tem reunião mediúnica de esclarecimento e consolo aos espíritos do plano espiritual, e tem casas que tem reuniões de desobsessão. Então, você vai ver que às vezes a pessoa fala assim, reunião de desobsessão. E tem casas que tem a reunião mediúnica só de esclarecimentos. Às vezes, a prática é um pouquinho diferente, tá? Essas reuniões de desobsessão, às vezes, são um pouco mais longas do que a reunião mediúnica de esclarecimento, que a gente chama de reunião, que era que tinha no Senhor, reunião mediúnica ou reunião de atendimento fraterno espiritual. Então, ela diz aqui, certa vez, logo que iniciamos o trabalho desobsessivo, fomos chamados para aplicar um passe. Segundo nos informaram, a doente em crise de loucura estava amarrada ao leito, a fim de se evitar que se machucasse ou se matasse. Cercamos-nos de todos os cuidados espirituais que são imprescindíveis num labor desse quilate. Fomos em companhia de pessoa bastante experiente desses trabalhos. Olha o que ela está falando aqui. Fomos em companhia de pessoa bastante experiente nesse trabalho. Chegando ao lar da enferma, soubemos que ela era recém-casada e que subitamente passara a agir como louca. Estava amarrada ao leito, completamente ebetada, né? Completamente desligada. Era um quadro triste de se ver. Fizemos a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Oramos e aplicamos o passe, trazendo alívio bastante acentuado à doente, que se apresentou bem mais serena. Recebemos esclarecimento dos benfeitores espirituais de que o caso era de possessão. Então, a espiritualidade já deu laudo, é possessão. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, se esclarecer mais sobre possessão, dá uma olhada lá no livro A Gênese, capítulo 14, itens de 47 a 49. Tá? Então, quem quiser anotar aí, a Gênese, capítulo 14, itens 47 a 49. Então, os benfeitores disseram para ela, era o caso de possessão, e que a jovem senhora deveria ser tratada espiritualmente, recorrendo-se ainda à terapêutica médica. Então, deveria ser feito um tratamento espiritual e um tratamento alopático, né? Evitando-se, porém, a sua internação, já que haveria a possibilidade de tratá-la em casa. Conseguiu-se, inclusive, que ela se acalmasse pouco após a medicação. Entretanto, a família da paciente era absolutamente contrária ao tratamento espiritual e manifestou-se em franca oposição ao prosseguimento do trabalho de passes, bem como de quaisquer outras orientações do espiritismo. Então, eles não aceitaram, deviam ter outra orientação religiosa, né? Então, não quiseram prosseguir com o tratamento. Afirmaram que apenas aceitaram o passe naquele momento por se tratar de emergência e por estarem chocados com a situação. Alguém havia sugerido o espiritismo como solução urgente. Diante disso, silenciamos. Tá? No dia seguinte, a doente foi internada numa casa especializada. Menos de 48 horas após a internação, desencarnou com uma parada cardíaca. Então, olha aí, processo obsessivo, possessão gravíssimo,
gravíssimo, que levou, com certeza, a uma debilidade orgânica tão violenta que a criatura acabou sofrendo uma parada cardíaca. Lembra que nós falamos o caso daquele livro do Grilhões Partidos? Daquele caso, aquela jovem, que o Manuel Filomeno de Miranda disse que ela corria o risco de vida, porque o assédio foi tão grande, a vampirização das suas energias vitais foi tão intensa que poderia levar à morte. Nesse caso aqui, essa senhora morreu. Aí o pessoal diz assim, meu Deus, mas como Deus permite isso? Deus não tem nada a ver com isso. Pergunta-se, meu Deus, por que esta criatura deixou que chegasse a essa situação? Porque isso aqui não aconteceu agora. Não é? Dá para perceber pelo caso dela que pode não já ser caso velho de outras vidas. Então é aquela coisa, né? Você abre um pouquinho da porta, só que depois você não consegue fechar mais. Então são casos que vêm aí, às vezes de séculos de processo obsessivo, né? Aí ela diz assim, já se passaram 20 anos e não nos esquecemos dessa irmã, que conforme nos informaram os amigos da espiritualidade, foi amparada, esclarecida e hoje prossegue seu aprendizado, preparando-se para reencarnar. Seu obsessor antecedeu-a, quer dizer, ele encarnou antes dela, na esfera carnal, onde se reencontrarão para o momento do perdão e da paz. Quer dizer, ele já reencarnou, ela irá reencarnar e eles estarão juntos de novo aqui na Terra para tentar se perdoarem e fazerem as pazes. Mas vai depender, depende da espiritualidade? É claro que não. Vai depender dos dois, né? Dos dois litigantes. Se não entrarem num acordo, o processo, continua. André Luiz apresenta-nos elucidação a respeito, sobretudo, das enfermidades psíquicas clássicas, na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multifária expressão. Permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas assinalam a evolução moral. Esse texto está no livro Mecanismos da Mediunidade, e eu peguei, não precisa vocês pegarem não, é no capítulo 24, só para ampliar um pouquinho mais esse texto que eu achei interessante, quando ele diz assim, eu vou repetir mais ou menos o que ele falou, aqui no livro, no capítulo 24 do livro Recordações da Mediunidade. Mecanismos da Mediunidade. E é um item chamado Perturbações Morais. É o capítulo 24. Aí nesse item, Perturbações Morais, como eu falei, eu vou ler novamente o que está aqui no livro da Sueli. Na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias, parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho, que as leis divinas lhe assinalam a evolução moral. Aí ele continua aqui, o capítulo 24, segundo item, perturbações morais. Aí ele diz aqui, enquanto se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, até certo ponto, ela consegue ocultar nos esconderijos da carne os resultados das paixões
e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica. Assim vive na paisagem social em que transita, até que arredada de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes com que imprevidente se desrespeitou. Então ele está falando que enquanto a pessoa está encarnada, ela até consegue, às vezes, né, esconder um pouco das suas paixões, das suas dificuldades, tá? Então, a carne, de certa forma, ela te dá essa chance de se manter ainda um pouco ao abrigo. Mas ele diz aqui, torturada por suas próprias ondas desorientadas, a reagir incessante sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes. E porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte, ele está falando aí do perispírito, é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se-lhe desse modo as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade, sob a forma de fatores móveis, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado, né? Então, esse processo, ele é um processo muito perigoso. E sempre os amigos espirituais nos chamam a atenção. Toda vez que você sentir que está sofrendo algum tipo de constrangimento, busca logo ajuda. Não fica naquela coisa, não, isso é coisa pouca, eu resolvo fácil. Não resolve. Rapidamente pode passar de uma obsessão simples para uma fascinação. Rapidamente pode passar, tá? Então vamos continuar aqui. São, pois, enfermidades da alma a se refletirem no corpo físico. Então, todos esses constrangimentos que o sujeito sofre são enfermidades da alma que acabam se refletindo no corpo físico. E aí a gente vai pegar aqui o livro que eu pedi a vocês. Ah, não, desculpa. No Mundo Maior é para depois. Se der tempo, vai ser no Mundo Maior depois. Eu trouxe aqui, porque nem todo mundo tem, então eu vou ler, é o Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira. Tá? No livro Recordações da Mediunidade, tem uma mensagem aqui, é um trecho, não é muito longo não, que eu vou ler para vocês, do Dr. Bezerra de Menezes, falando sobre uma pergunta que foi feita a ele sobre as doenças mentais. Ele dá uma resposta bastante interessante. É feita a seguinte pergunta para ele. As doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais? Mesmo aquelas que têm substrato orgânico? Fizeram essa pergunta para ele. E o doutor Bezerra responde assim: certamente, meus amigos, com algumas exceções. As exceções podem ser fadiga mental, depressões nervosas ocasionadas por algum fator patológico, impurezas do sangue, sífilis e outras de fácil verificação. Aí a gente leva em conta a medicina da época do Dr. Bezerra de Menezes, tá? Quando ele fala doenças do sangue, que tipo de doenças do sangue, né? Mas a gente tem que levar em consideração lá, final do século XIX e início do século XX. A própria loucura de origem alcoólica, aí sim, porque o alcoolismo pode levar a degenerações. Eu digo isso porque eu já vi isso acontecer em pessoa conhecida. O alcoolismo no nível tal leva a pessoa a ter... acredito que eu não sou médica nem da área da medicina, mas que traga lesões graves ao cérebro, entendeu? Ao cérebro.
Então ele diz aqui, a própria loucura de origem alcoólica poderá ter causa espiritual, visto que o alcoólatra poderá ser um obsediado, ou atrair afins espirituais, que lhe compliquem os distúrbios. Mas nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de origem psíquica. O mundo espiritual é intensíssimo e os homens estão longe de compreender sua intensidade. Por sua vez, o ser psíquico, o perispírito, inclusive, e acima de tudo a mente, são potências inimagináveis para os homens. Assim sendo, os sentimentos de um desencarnado atingirão intensidades indescritíveis se esse ser não for bastante equilibrado ou evoluído para dirigi-las normalmente. A fim de compreendermos o que se seguirá, porém, devemos ter em mente que o perispírito é ligado ao corpo físico na encarnação pela rede de vibrações nervosas e a este dirige como potência equilibradora. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos, a culpa, né? Joana de Ângeles fala muito sobre esse problema da culpa. Cadê? Avassaladores, né? Um dos mais avassaladores sentimentos, que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo, poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado. Então, o remorso é uma coisa muito grave e que pode trazer sérios distúrbios para a pessoa. E assim sendo, ele carreará para o corpo que habitar predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicações magnéticas que mais tarde redundarão em doença mental, onde até visões do passado em que delinquiu existirão ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte ou até de excessos de qualquer natureza, inclusive o excesso sexual e até o alimentar. Seu aspecto será o de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana. Se houve remorso, houve crime, delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesmo desarmonizará todo o ser, e de muitas formas. A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e o perispírito, sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, através do sistema nervoso. E eis aí a doença mental, com substrato orgânico, vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. Então, a mente culpada vai refletir energeticamente essa culpa sobre o perispírito, que vai reagir sobre o corpo físico. Então, desanda tudo, né? Desanda tudo. E a gente sabe que a culpa é uma das piores coisas que a pessoa pode ter. Os amigos espirituais até falam, se você tem a culpa de alguma coisa, que essa culpa sirva apenas para dar aquele alerta para você. Opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que reagir para resolver esse problema. E aí você parte para resolver. Então, a culpa serviria apenas para isso, como alarme para um problema que você tem que resolver, mas não ficar alimentando a culpa. Porque se você ficar alimentando a culpa, você vai ter graves problemas a partir daí. Porque ela vai minando as suas energias, ela vai definhando com a pessoa, tá? E quem já conheceu alguém nessa situação, eu já tive oportunidade de ver uma pessoa assim, é uma coisa terrível. E eu conheço uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo. Ela já é bastante idosa. Mas ela carrega
uma culpa. Não é nada assim de ter matado ninguém. É algo que ela, quando fez, lá na juventude dela, na década, vamos dizer assim, de 40, para vocês verem, de 50, ela tomou algumas atitudes que, para que hoje, o pessoal não daria a mínima questão. Não daria a mínima para isso, hoje em dia. Mas lá nos anos 50, né? Isso era uma coisa que, meu Deus, afetava a família, a sociedade, essas coisas mais. E ela, na cabeça dela, cometeu esse erro 2 vezes. Na cabeça dela. A partir daí, até hoje, daqui a uns 10 anos, ela talvez esteja fazendo, se estiver viva 100 anos, ela carrega essa culpa. Ela carrega isso. Essa coisa de ter prejudicado a maioria, um monte já morreu. Os tais prejudicados todos já morreram. Mas ela ainda carrega essa culpa. Então, ela nunca conseguiu, né, ser totalmente livre. Totalmente livre para fazer, é como se alguma coisa, sabe? E ela passou grande parte da vida dela buscando um tipo de, entre aspas, martírio para pagar, também, entre aspas, essa culpa que ela diz que carrega. Eu sei que ela carrega, entendeu? E de certa forma, isso ela também transmitiu para a filha, né? É uma coisa assim tão interessante que alguns problemas que ela teve, a filha também veio a ter. E ela transferiu essa questão e até a culpa. Até a culpa. E uma vez, se eu não me engano, me peguei ela falando, mais ou menos. Não, isso foi uma outra também que carrega uma culpa danada. Aí, já nos idos dos 80 e poucos anos, falando sobre algo lá dos 20, eu me limpei. A pessoa disse isso. Eu me limpei aos 80 anos sobre fato ocorrido quando tinha 20, mas que trouxe esse tipo de coisa. É lógico que tudo isso aí é um grande cenário para você atrair os obsessores, né? Essa culpa da criatura se achar impura, porque logicamente que tem toda uma situação em volta, né? E daí vai se intensificando a questão do processo obsessivo, aí isso vai se tornando mais pesado. Tem um livro aqui que eu nem ia tocar no assunto hoje, mas deixa eu ver aqui. Esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, Vampirismo, do José Herculano Pires. Muito bom. Vampirismo. Porque essas situações, elas vão se acentuando de uma tal maneira que esse problema ele vai ficando cada vez mais grave. Ele diz aqui, olha só, aí o processo obsessão, tanto que nós vimos no caso dessa moça que desencarnou, né? Que a Sueli Caldas Schubert falou, quando eles falaram de possessão, né? Então a possessão já está num caso grave já de vampirismo. Então ele diz aqui, no vampirismo, graças à exageração das tendências negativas da vítima, podemos ver com mais clareza, como um microscópio de alta potência, o outro lado da personalidade humana, com suas nuvens negras, ocultando deformidades e desequilíbrios. Conhecendo o problema das relações telepáticas e o das captações paranormais em geral, dominamos facilmente o panorama das perturbações.
Temos, assim, os dados necessários para conseguir o restabelecimento do equilíbrio do vampirizado, tá? Do vampirizado. Deixa eu só achar aqui. Opa. Submetendo a técnica espírita da doutrinação, que poderá estimular suas reações praticamente bloqueadas pela vampirização. Com a prece, o passe e as sessões de manifestações mediúnicas, dirigidas por pessoas esclarecidas e bem integradas à doutrina, o reerguimento da moral da vítima não tarda a se manifestar. No caso daquela jovem, né? Não sei se ali daria tempo, porque ela morreu 1 ou 2 dias depois, né? Mas, na maioria dos casos, os resultados são bons. Os estímulos espíritas agem com eficácia e, ao mesmo tempo, as entidades interferentes e perturbadoras que se ligaram a vítimas, atraídas pela lei de afinidades espirituais, vão sendo esclarecidas e afastadas, aliviando a carga da vítima. Então, você vai fazendo o tratamento energético sobre aquele que está padecendo da doença, porque a obsessão é uma doença, e também você tem a oportunidade de ir tratando do agressor, porque ele também está doente. Os dois estão doentes, né? Mais do que estimulações morais, deve-se recorrer ao esclarecimento racional do problema. Porque, gente, não é só nas casas espíritas que tem essas reuniões de desobsessão, buscando afastar esses espíritos. Nas igrejas protestantes também tem. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas nas igrejas protestantes também tem. Quando vão aquelas pessoas que eles dizem que estão endemoniadas, e o pastor, às vezes, reúne um grupo em volta dela, põe a mão sobre a cabeça e começa a gritar, aquilo também é um trabalho desse tipo, buscando a desobsessão. Só que, qual é a ideia que eles têm? Que a pessoa está possessa por um demônio, não é? Pelo diabo, é isso aí. Então, eles estão preocupados com aquele que está com o problema, mas eles não têm a preocupação de tratar do outro, que é o obsessor, porque eles veem o obsessor como um ser do mal, né? É o diabo, é o Satanás, é o espírito do mal, é o demônio. Então, eles lá veem aquele que está sofrendo o processo obsessivo como vítima, foi atacado, e o outro como demônio. Então, não tem essa preocupação de tratar dos dois, que o certo é isso, é tratar dos dois, como ele está aqui, né? Mas, como ele fala aqui, o José Herculano Pires, com esclarecimento racional do problema. A criatura humana é sempre mais sensível às explicações lógicas do que às exortações puramente morais e geralmente piegas, desvalorizadas pela ação corrosiva da hipocrisia de pregadores que fazem o contrário do que ensinam. Porque tem vários pregadores por aí, até mesmo dentro do mundo espírita, que receitam um remédio, mas não fazem uso do próprio remédio. Por isso que, de vez em quando, na mesa mediúnica, alguns escutam umas gracinhas assim, né? A vítima de vampirismo e os seus algozes necessitam de estímulo racional, pois a prática vampiresca se funda sempre nos processos sensoriais e afetivos. São sempre criaturas que alegam carência de amor, de afetividade, como crianças mimadas, que passam pelos traumatismos do abandono. Por isso mesmo, são também inconstantes, inseguras, fugindo ao tratamento sempre que possível.
Então, isso é muito comum. Você está tratando de uma pessoa, né? De repente uma pessoa chega em casa, a casa espírita por um grave processo obsessivo. Aí entra no tratamento espiritual, aí você se dá uma série de orientações. Ela começa a fazer o tratamento, quando ela começa a ter uns sinais de melhora, o que ela faz? Ela se rebela, ela para o tratamento, ela se afasta do Senhor. E a gente via muito isso, muito. Por exemplo, na mesa mediúnica, né? Então você, às vezes, eu me lembro que eu dirigia a mesa, às vezes eu via companheiros que estavam passando por problemas. Então eu recomendava o seguinte, olha, se afasta do trabalho da mesa, pede um tratamento espiritual, depois acompanha as palestras, quando você retornar, quando você estiver bem, você retorna. Primeira coisa, o companheiro dificilmente aceitava. Tinha graves dificuldades, primeiro, para aceitar que ele estava passando por um problema, que eu já tinha percebido e outras pessoas tinham percebido, mas a pessoa não queria aceitar. Então, eu tive alguns problemas com companheiros que não aceitavam essa sugestão. E quando aceitavam, logo que 2, 3 semanas já estavam querendo voltar. Não, já estou bem, eu quero voltar ao trabalho. Então, tem muito desse tipo de coisa. É o que ele está dizendo aqui, né? Aí, geralmente, quando os obsessores, diz o Herculano, começam a deixá-las, inquietam-se e sofrem recaídas perigosas, nas quais pretendem reencontrar os afastados. Olha só. Então, olha como é a questão que ele está dizendo aqui. O sujeito está atravessando um processo obsessivo. Aí é detectado o problema. Ele entra em tratamento. Quando o obsessor começa a se afastar e ele começa a ter sintomas de melhora, ele, o obsidiado, logo quer parar o tratamento, ele alega que já está ficando bom. Mas, na verdade, o que Herculano está dizendo aqui é que ele está querendo que o outro retorne. Ele está sentindo falta do outro, do obsessor. Entendeu? Por isso que muitas vezes ele interrompe o tratamento, porque ele quer que o outro retorne para ele. É o que ele diz aqui. Geralmente, quando os obsessores começam a deixá-las, quer dizer, deixar os obsidiados, estes inquietam-se e sofrem recaídas perigosas, nas quais pretendem reencontrar os afastados. A viciação, seja de que tipo for, amolece a vontade humana e só com a ajuda enérgica de doutrinadores habilidosos e vigilantes, insistentes na decisão de salvá-las, poderão retê-las no tratamento necessário. É igual o dependente químico. Ele entra no tratamento, passa pelo período de abstinência, aí daqui a pouco ele já começa a sentir um pouquinho melhor, né? Aí o pessoal avisa, olha, mantenha a vigilância, não busca frequentar lugares onde possa ser, no caso do alcoólatra, não busca frequentar lugares onde possa haver uma facilidade de você ter a bebida por perto. Ele, não, eu já estou equilibrado, eu já posso. E aí, o que ele faz? Volta para as festas. E nas festas ele vai ter facilidade de quê? De fácil acesso ao álcool. Entendeu? Então, na realidade, esse tratamento é um tratamento muito difícil. Porque logo que a pessoa percebe que aquele, né, está se afastando, ela quer de volta. Porque é o que ele diz aqui, a viciação durante longo tempo faz com que a vontade humana vá perdendo a sua força. E só com a ajuda enérgica de doutrinadores habilidosos e vigilantes, insistentes na decisão de salvá-las, poderão retê-las no tratamento necessário.
Mas, por outro lado, o sentimento da dignidade humana que permanece vivo na consciência, o desejo natural de consideração e respeito da vida social e até mesmo a vaidade, que nesses casos se transforma em excelente auxiliar do equilíbrio, são fatores favoráveis que socorrem o trabalho na recuperação, né? Até mesmo a vaidade nessa hora pode auxiliar a pessoa. Aquela coisa, né? Eu sou mais forte, eu não vou deixar que me dominem. Então, nesse ponto, aquela vaidade da pessoa pode até servir para ajudar a pessoa nesse reequilíbrio. Então, quem já trabalhou de alguma forma, por exemplo, uma pessoa que trabalha com atendimento fraterno, ela vê esses casos. As pessoas que chegam pedindo atendimento fraterno. Aí você, só pela primeira conversinha, você já detecta o problema. Aí você fala para a pessoa, minha filha, faz assim, faz. Mas você vê a resistência da pessoa. Não, não é bem assim. É tipo, quer ver um exemplo? Mais ou menos, aquela pessoa que sofre agressão no lar, a mulher que sofre agressão no lar, mas que ela já está tão envolvida naquele processo que você diz assim, olha, é melhor você tomar uma providência, você se afastar, porque vai ter uma hora que ele vai perder o controle na hora, vamos dizer o português claro, da pancadaria. E pode matar. Aí ela diz assim para você, como eu conheci uma que dizia, mas não é sempre que ele é agressivo, não. Entendeu? Tem época que ele está de boa. Tem época que ele está de boa. Ele é assim, nunca chegou a me bater, não. Ele fala umas coisas. Você imagina o que de pior para desmerecer uma pessoa. Né? Mas já acostumou com isso. Isso, ele fala essas coisas assim, eu nem ligo mais. Passa logo. Aí eu fico, meu Deus, meu Deus. Aí depois, não é sempre não. Ele só apertou meu braço uma vez, deixou mais, mas não passou disso. Entendeu? Não passou disso. Podia que passar, acabou. Não passou disso. É mais ou menos assim. Quem trabalha no atendimento fraterno sabe. Você fala com a pessoa, você está vendo filme, e a pessoa, ela sabe, porque ela vê televisão todo dia. Todo dia você não tem uma história dessa? De alguém que matou alguém, que agrediu alguém, por esse tipo de coisa? Ela também vê. Ela também vê. Não é só você que vê, ela também vê. Mas é como ele diz aqui, né? É a força da vontade amolecida. É alguma coisa que faz com que a pessoa não queira dar aquele passo à frente. É como se a pessoa já tivesse viciada naquela situação. Viciada naquela situação. Ela sabe todos os riscos. E Rose, e ela, pior, a pessoa, eu tô assim, vendo na minha frente a pessoa que eu atendia 2 semanas atrás. A pessoa, ela procura justificativas piores possíveis para não aceitar o seu conselho, a sua orientação, nada, ela não consegue ela se justifica para não se movimentar, não sair daquela zona de conforto ali. Mas outra de conforto, desconfortável, porque ela está ali procurando ajuda, né? É uma coisa terrível. E você tá. Aí o pessoal diz assim: a tal da premonição é aí? É aquele negócio, você está vendo o futuro dela. Mas não precisa ir muito para você adivinhar o que pode acontecer com 80% de possibilidades. Não é? Então, é o que ele fala aqui, a questão do que a gente não sabe, que pode ser até também um processo obsessivo, né?
já numa situação dessa, porque essa situação vai atrair esses espíritos que vão buscar potencializar a situação que você está vivendo naquele momento. É aquela frase clássica, né? Horrorosa, ruim com ele, pior sem ele. Entendeu? Eu digo que deve ser de Confúcio. Deve ser de Confúcio. É terrível. Mas tem gente que fala isso. Como essa companheira que eu conheço, né? Jovem, né? Com potencial incrível, inteligentíssima. Eu já nem ligo com as palavras, com as agressões, sabe, verbais da pior qualidade, E você fica olhando, logo passa. Não é sempre não, só de vez em quando. De vez em quando que ele faz isso. Não, só me apertou o braço uma vez, ficou uma marca, mas não é sempre. Aí você fica olhando esse tipo de coisa, né? Então, o que ele fala aqui? A viciação, seja de que tipo for, isso é uma viciação. Seja de que tipo for, amolece a vontade humana. E só com a ajuda enérgica, no caso da pessoa ir buscar, né, auxílio de doutrinadores habilidosos e vigilantes, insistentes na decisão de salvá-las, ajudá-las, né, poderão retê-las do tratamento necessário. Porque aqui, o Herculano, como eu falei no início para vocês, ele está falando de uma reunião de desobsessão, aonde pessoas encarnadas vão até lá. Aquelas pessoas que estão padecendo de processos obsessivos graves. E aí aquela reunião é só o orientador espiritual, de repente tem um médium, e a própria pessoa. Então, eles atendem a pessoa e o médium que está ali, normalmente são 3, né, 3 ou no máximo 4 pessoas, sem público. Então, eles evocam o espírito ou os espíritos que estão obsediando aquela pessoa, o espírito da comunicação, e eles tratam os dois ao mesmo tempo. Tem esse tipo de trabalho assim, que é chamado de reunião de desobsessão, tá? E aí, nessa reunião de desobsessão, eles tratam o obsessor e o obsediado ali, juntos. Então, é que ele fala aqui. Por isso que ele fala que para ajudar essas pessoas é necessário um doutrinador, porque o doutrinador ele está conversando com o espírito e com o encarnado ao mesmo tempo. Os dois estão recebendo ajuda, esclarecimento, né? Então, ele precisa de doutrinadores enérgicos, mas habilidosos e vigilantes, insistentes na decisão de auxiliar aquelas pessoas. Só com a ajuda desses trabalhadores, eles conseguirão reter aquela pessoa que está sofrendo o processo obsessivo no tratamento. Porque, caso contrário, logo que der uma folguinha, ela, vai embora, abandona o tratamento, entendeu? Por que ele diz isso? Porque ela abandona, assim que ela começa a ter uma melhorazinha, porque ela quer, na realidade, reencontrar aquele que estava obsediando. Você quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo agora. Como isso é realidade. Essa pessoa que eu estava falando com você, assim, 15 anos ela sofre esse processo, né? Desse constrangimento ali e tudo mais. Mais ou menos 15 anos. Nesse intervalo de 15 anos, ela já se afastou dessa pessoa pelo menos umas 10 vezes. Faz as malas, entendeu? Pega a filha e sai. Aí fica 15 dias afastado. Sai sempre depois da tempestade. Acontece uma tempestade, uma situação, né? Aí se afasta.
Passa os 15 dias, o que acontece? Volta. Aí fica mais uns 6 meses. Outra tempestade. E as tempestades cada vez vão se agravando. Aí fica 30, 40 dias. Depois, a última tempestade foi grande, um ano, 8 meses. Aí depois começa sutilmente buscando. Entendeu? Por quê? É a viciação. É a viciação. A viciação é assim. E aí, né? Tá na cara que você tá olhando, tá percebendo que ali tem um componente espiritual. Mas a pessoa, ela não busca, ela não aceita ajuda. Você tenta ajudar, tenta orientar, tenta, sabe, convidar para assistir uma palestra pública, mas sempre, não, eu estou fazendo, eu estou lendo isso, estou lendo... Mas, e a própria pessoa vai buscando, vamos dizer, desculpas. A última desculpa para retornar a tudo isso é que o companheiro está sofrendo um ataque de macumba. Por isso que ele faz isso. Ele age assim. É porque fizeram um trabalho, são as palavras, um trabalho na macumba para ele. A própria criatura está arrumando uma desculpa para o equívoco do outro, para os problemas do outro, para que ela possa o quê? Voltar para ajudar. Não vou voltar para ajudar, porque ficou sabendo que fizeram isso. Entendeu? Então, a própria pessoa que você percebe que está doente, ela arruma desculpas para permanecer naquele processo vicioso. E aí? Como é difícil esse tratamento? Todo mundo já percebeu que não vai dar certo. Que a coisa, sabe, está a cada dia ficando mais grave. Mas, Rose, e nas questões espirituais, isso é muito pior, porque ali já existem até as conexões energéticas, né? Que são muito mais... a viciação torna essas conexões muito mais intensas, né? E se desfazer disso é mais complicado, vai se complicando, né? A pessoa vai se complicando cada vez mais. Então, realmente, como diz aqui o Herculano, é um vampirismo. É um vampirismo. Um se alimenta do outro. Um se alimenta do outro. E na semana que vem, ele vai falar do autovampirismo. Que ainda tem essa, né? O autovampirismo. Então, a gente vê como, né, o ser humano é complicado. É complicado, né? E tudo isso está aí. Agora, lidar com isso, auxiliar nesse processo, quem trabalha no atendimento fraterno não é fácil, né? Porque você está vendo os quadros ali, você está vendo a situação, você está tentando dar uma orientação, mas na maioria das vezes a pessoa não quer. Ela não quer se libertar daquele processo. É como dependente químico. Nós já até trabalhamos com isso, né, William? Depois, para o ano que vem, vou conversar com você um pouquinho sobre isso novamente. Um trabalho muito interessante sobre a dependência química, que também faz parte de todo esse processo aí. Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu peguei assim pela metade. Não tem um processo aí reencarnatório aí desses dois espíritos aí para se ajustarem, ou sei lá, do quê? Não tem alguma coisa assim? É claro que não é a outra desculpa, vamos dizer assim, ela pode dizer, é meu karma, esses negócios, né? Também usa esses termos. Aqui a Sueli Caldas Schubert, na página anterior, já tinha contado o caso da moça
que sofreu uma possessão muito grave e que desencarnou, né? E ela diz aqui que o obsessor da moça reencarnou antes dela. Ela ainda está, quando a Sueli conta o caso, ela diz que ela desencarnou, está no plano espiritual. Mas o obsessor dela já reencarnou antes dela. Por quê? Porque os dois irão se reencontrar aqui na Terra para o momento do perdão e da paz. Isso é o que todos nós desejamos. Mas ele foi um obsessor tão terrível que a levou a ter uma parada cardíaca no processo de possessão. Então, ele reencarnou primeiro, ela vai reencarnar depois. Eles vão se encontrar, a gente não sabe em que situação. Para o quê? Buscarem se resolver. Ou então, podem até dar continuidade ao processo. Quem sabe agora não será ela a obsessora. E ele, a tal vítima. Quando as pessoas se reencarnam juntas, é para tentar, né, se harmonizar. Mas nem isso acontece às vezes. Às vezes isso acontece. Às vezes elas identificam o adversário e continuam. Então, esse caso que eu citei para vocês, pode ser um caso que já vem, de muito tempo. E eu acredito que sim. Né? Então, ou a pessoa desperta e vai buscar ajuda, percebendo que aquilo não é bom, ou então ela vai, né, perpetuando esse círculo vicioso. E detalhe, na esteira de tudo isso, muito estrago vai acontecendo, gente. Que não é só com os dois. Outras pessoas em volta vão sendo atingidas nesse caminhar. E aí, essas criaturas vão se comprometendo também com esses outros, que vão sendo arrolados na esteira dos acontecimentos. Não fica só, a situação não fica só contida entre os dois. Outras pessoas vão sendo envolvidas, prejudicadas, e aquelas criaturas vão se comprometendo com essas outras pessoas também. Afinal, é uma família, não é? Então, isso aí vai se complicando cada vez mais. Então, nós vamos encerrar aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar nesse parágrafo aqui. Também é preciso não confundir, tá? Então, nós vamos começar aqui, a próxima aula é dia 14. Nós continuamos aqui, porque tem muita coisa, gente, para a gente conversar sobre esses assuntos. Tem muita coisa. Realmente é uma coisa muito triste tudo isso que está acontecendo. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para estudarmos esses temas tão importantes para a questão do soerguimento da criatura, né? Que Deus possa ajudar esses espíritos que estão envolvidos nessa situação tão complexa, para que eles tenham forças para vencer primeiro a si próprios e poder se recuperar e seguir a sua caminhada. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h30, 5h35, nós retornamos para o estudo das parábolas de Jesus, tá bom? Hoje nós vamos estudar, muito interessante, Opa, eu estava lá. É a parábola do avarento. Parábola do avarento. Para estudo da parábola do avarento, eu vou precisar do Evangelho do Livro dos Espíritos, tá? Então, utilizando aí os livros da codificação. Opa! Eu não encontrei nenhum livro do que você indicou lá no céu, e não tem nenhum deles. Ah, é? Nem das parábolas de Jesus não tem. Ah, porque já não... Tinham muitos, né? Já deve ter acabado. Os grilhões, aqueles todos que você falou. De Miranda, né? Não tem nenhum. Nem nos novos. Nada. Bastante lá. Mas o pessoal tá vendendo.
Aí o pessoal está comprando. Eu, qualquer hora, vou lá porque eu quero ver se eu acho os clássicos de Gabriel Delany, esses livros assim. Ernesto Bozano, que estudando agora com Ivone, segunda-feira, a Ivone só vai atrás dos clássicos, então tem que ter mais alguns aí. Vamos dar uma paradinha aí, gente. Daqui a pouco a gente retorna para os nossos estudos.